O nosso paciente aqui é um paciente que ele vem da Unidade Básica de Saúde. E isso aqui é bem interessante, por quê? Porque o Revalida já cobrou até infarto na UBS, né? Não custa nada cobrar qualquer outro tipo de doença na UBS também. Recebe um paciente na Unidade Básica de Saúde, tem 60 anos e é feminino. Esse paciente é a primeira vez que ele vai naquela UBS, porque ele acabou de se mudar naquela região, né? E está sentindo mal-estar, palpitação e perceber sua mão direita mais fria. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar atendimento, realizar o diagnóstico, dar conduta e tratamento. O que você tem que perceber aqui já matar de cara? Esse paciente aqui, ele refere palpitação. Então, você já tem que ter ideia quais são as doenças que causam palpitação cardíaca. Ou o paciente, ele pode falar também para vocês que ele está com uma batedeira no peito, né? Então, vocês têm que ficar de olho, uma palpitação, uma batedeira no peito, muito provavelmente é um ataque à arritmia. Pode ser uma FA, mas também pode ser o flutter atrial. Pode ser um ataque ventricular estável, né? E pode ser um ataque supra também. Isso não tem que desnortear vocês. É só prestar atenção. Se a banca pede palpitação, alguma coisa tem ali a ver com a frequência cardíaca do paciente. E a palpitação, ela é da taquiarritmia, não é de brade. É taquiarritmias, tá? E aqui, além disso, percebe-se que a mão direita do paciente está mais fria, podendo ser ou não uma consequência da FA do paciente, até no momento a gente já sabe, né? Mas pode ser alguma coisa relacionada ao aumento do batimento cardíaco do paciente. Mais embaixo, a gente tem aqui, né, os scripts do paciente, né? Então, a atriz lá, ela vai chegar para a gente falando, né, que ela é Dona Maria, tem 60 anos, é casada, de São Paulo. E, assim, nunca deixa de pensar, de perguntar. Gente, são pontinhos muito básicos, mas esse ponto dos dados pessoais aqui, nem que seja 0,4, salva muita gente de recurso, tá? O que ela vai cobrar aqui? Ela vai falar, doutora, eu mudei recentemente para esse setor daqui da UBS e não ando muito bem. Eu estou com palpitação há 3 semanas. Isso daqui é bem importante, porque ela fala a quantidade de tempo, né? Tem 3 semanas. E mal-estar, e ultimamente minha mão direita está ficando fria. Doutora Edilane, só dar um adendo até aqui para eles, que a doutora Edilane acabou o bloco de introdução à estação. E como é o bloco de introdução à estação? Eu vou só revisar para vocês, para a gente fechar essa ideia, para ela continuar. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou médico que vai realizar o seu atendimento, seja bem-vinda. Qual o seu nome, idade, profissão, você é casada ou solteira? Maria, 60 anos, solteira ou casada, trabalho aqui, moro aqui. Sim, qual é o seu motivo de consulta? O que te traz aqui hoje? Aí, ela ia te contar os sintomas como a doutora leu, e você ia iniciar os mnemônicos. A lista da queixa, Simple e VVAC. Pode continuar, doutora. Desculpa o interrompimento. Não, tudo bem. Se tiver um participante também que queira perguntar, pode perguntar, tá? Pode abrir o microfone e perguntar mesmo. Daí, a gente vai ter, assim, por que fala a idade? A idade, ela é muito relevante para a gente que vai atender um paciente, porque dependendo da idade do paciente, ele tem mais probabilidade de ter algumas outras doenças. Então, um paciente de 60 anos, ele pode ter uma renca de outras doenças. E, além de outras doenças, ele pode trazer para você uma renca de medicações que ele utiliza. Isso é muito importante. A questão da onde vive também é importante. Por quê? Porque, às vezes, você aí já começa a pensar, esse paciente ele pode ter uma doença relacionada àquele local onde ele vive. Aqui colocou São Paulo, né, que tira a gente um pouco, mas se vocês entrar lá na preventiva, ou até mesmo aqui na clínica médica, isso daqui é muito relevante, o local onde o paciente está. E nunca deixa, porque às vezes você pergunta rápido aquele em bloco, o ator, a atriz, ele responde rápido em bloco, e você não presta atenção aonde é que ele está. Isso é muito importante, porque
Isso daí, muitas das vezes vocês via antigamente que estava tendo bastante doença epidemiológica, né? Isso daqui é importante para isso, para vocês pegar o que pode estar causando aquela doença. No caso aqui, São Paulo, para mim não chama muita atenção, né? Motivo da consulta, ela está sentindo mal-estar, né? Por causa, o mal-estar dela é mais devido à batedeira no peito, à palpitação, né? Que tem 3 semanas. Além disso, de você perguntar o motivo da consulta, você vai perguntar os sinais e sintomas. Essa palpitação no peito. Aqui é muito importante vocês falarem todos os sinais de instabilidade hemodinâmica de um paciente. Por quê? Não é só a palpitação no peito, que ela já falou isso. Você fala, dói também o peito? Sente dor torácica? Essa dor irradia para algum local? Tem alguma coisa que melhora ou piora? Toda aquela lista tu tem que perguntar sobre a dor no peito, que é um sinal de instabilidade hemodinâmica. A paciente sente falta de ar ou não? A paciente, tipo, tem sangramento ou não está sangrando? Tem algum outro sinais de instabilidade hemodinâmica, como alteração do nível de consciência? Ela teve síncope, chegou a desmaiar, não desmaiou. E aqui é interessante que ela falou também sobre a questão da mão fria, né? Então, você não pode esquecer de perguntar sobre a mão dela. Se está fria, quanto tempo que está fria, se ela está sentindo formigamento na mão, parestesia, que é o formigamento que o paciente tem, né? A perda de peso, de força da mão da paciente. Vocês podem fazer aquele Cincinnati também, né? Para descartar AVC no paciente também. Então, lembrar de que vocês vão perguntar isso. E se está pálido, se não está pálido, o tempo de enchimento capilar da paciente. Essas coisinhas assim, vocês têm que ficar pensando na questão da mão da paciente, né? Outras informações que vocês sempre fazem muito bem, vocês pegam tudo em bloco, né? Antecedente pessoal da paciente, fuma, bebe, usa alguma droga ilícita? Aí a paciente já responde em bloco também, né? Alguma doença, gente, eu estava vendo recurso, e teve recurso lá que eu vi que eles não falaram sobre antecedente. Tipo, tem alguma doença? Isso não custa nada você falar. Você tem alguma doença ou alguma comorbidade? Ficou internada, fez alguma cirurgia? Fuma, bebe, né, que a gente já falou. Isso tem que perguntar. Usa alguma medicação de uso contínuo? Tem que perguntar. Alergia a alguma medicação? Tem que falar. Porque isso é muito importante. Porque se colocar alergia a alguma medicação lá na frente é de propósito, digamos. É um paciente que está com faringoamidalite. Aí, aqui você não perguntou alergia e você dá penicilina para ele lá no tratamento e ele tem alergia à penicilina. Isso é para vocês verem o quão importante é vocês perguntar cada coisinha. Questão de medicação, questão de alergia. Isso para a gente aqui não é importante, mas a questão das medicações na cardiologia por quê? Se o paciente já utiliza algum anticoagulante, isso para mim é muito importante. Se o paciente utiliza alguma medicação que aumenta o intervalo QT, é muito importante também. Como amiodarona, antipsicóticos, psicóticos, né? Pacientes que utilizam até mesmo antibióticos também, aumenta o intervalo QT. Isso, para mim, é importante na cardiologia. Pacientes que usam até antibióticos também é importante para mim. Então, isso daí tudo tem que ser perguntado. E isso tem que ser alguma coisa que vocês não precisam pensar. Tem que ser intrínseco de vocês perguntar sobre isso, tá? E toda mulher tem que perguntar sobre a relação ciclo menstrual da paciente, tá bom? Mas a paciente tem acima de 50 anos, gente, não custa nada vocês perguntar a DUM dela. Porque vai que a mulher fala que tá sangrando, aí tu perguntar, vou perguntar qual foi a data da última menstruação da paciente. E ela vai lá, não custa no script, mas não custa nada você perguntar também, né? Até aqui, alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queriam perguntar sobre o tema ou tudo ok? Aqui seria mais bem um esqueleto, né? Posso só passar um adendo? Claro. Quando a gente fala, já abro para você, Raul. Quando a gente fala de um sintoma assim, paciente dizendo que tem palpitação, a doutora Edilene Braga citou alguns sintomas associados, que hoje em dia o Revalida, quando você olha os checklists, eles estão pedindo que você fale, né? Os sintomas associados àquele quadro, específico daquele quadro, que geralmente estão ligados.
ok? Assim como náuseas e vômitos, assim como tosse e febre, tosse e falta de ar, cefaleia, tontura, dor abdominal e diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos. Então, você tem que ser conciso com essa ideia. Igual aí, palpitações, tudo é importante perguntar. Tem tremores, sudorese, cefaleia, desmaios, síncopes, falta de ar. Exatamente como a doutora falou, tem sintomas que estão associados ali que você tem que investigar. Assim como no histórico, lembra que aqui eu estou falando do simples. Quem que eu tenho que investigar nesse paciente? Quem que vai estar no check? Você tem hipertensão, diabetes, tem alguma doença tromboembólica? Você já teve infarto, AVC, né? É importante investigar. E depois passar para as medicações. Toma alguma medicação, vê se é a primeira vez que aquilo está acontecendo. Alimentação, exercício físico. Se teve um estresse esse paciente ou não. Ok? Doutor Raul, você queria perguntar algo? Sim, boa noite. Boa noite. Aí você no começo falou da recurso que a gente usa, que falou Alicia, simples, o outro não entendi, por favor. Você está falando que o Eduardo falou? Entendeu? Eu não entendi. Repete, fazendo favor. Pergunta de novo, doutor Raul. Mas... Aí no começo, o doutor falou assim do recurso que a gente usa, que ele falou Alicia e dois mais que eu não entendi. O Alicia, o Simple e o Vevac. Eu vou encaminhar para vocês agora no grupo. Vou estar encaminhando agora para vocês de brinde as 3 artes aí. Tá. Deixa comigo, doutor Raul. Tá bom. Obrigado, viu? Doutora, Oi. no caso, quando tem 2 queixas, assim, tem que fazer completo aquela investigação das 2 queixas, com a Alicia e Simples, Vevac toda? É porque, assim, a Alice, ela é muito relacionada à dor, né? Mas não só com isso, tipo, palpitação. A palpitação, você pergunta da dor por quê? Porque a dor é um sinal, a dor tipo anginose, né, é um sinal de instabilidade hemodinâmica, então precisa perguntar. Então, se você perguntasse para o paciente, além da palpitação, tem dor torácica? Ela falar que não tem, acabou ali, né? Você pode falar, mas tá com dor no braço. Aí você começa depois a falar sobre o outro sintoma. Aqui ele jogou 2 sintomas para vocês. Então, vocês precisam falar dos 2 sintomas ou sinais, né? Precisa questionar. Entendi. E lá no dia da prova, se não der tempo de falar tudo isso, aí eles mandam a gente sair ou a gente não fica sabendo que o tempo acabou? Não. Lá no dia da prova, vocês vão entrar na sala de aula, vai ter um papelzinho que nem esse cenário de atuação aqui escrito, você é médico, tal, pregado na mesa. Daí você vai ler isso. Quando você lê isso, esse script de atendimento não vai estar para você ver, tá? Vai estar com a atriz, você não vai ver isso. Então, você vai chegar lá, vai ler, vai falar assim, eu sou Edilane, médica que fazer atendimento da senhora aqui hoje, qual a sua nome, idade, profissão, estado civil e procedência, por favor. Aí ela vai falar, né, tudo, e depois você vai falar qual o motivo de consulta. A tua atriz vai falar assim, doutora, eu tô com uma palpitação muito grande no peito, com uma batedeira no peito, além do mais, a minha mão tá com formigamento, sabe, tá mais fria. Ela vai jogar isso para ti. As 2 informações que tá no teu, nesse cenário, no teu comando, ela vai jogar de primeira. O resto, ela não vai te dar. O resto, ela só vai te contar se você perguntar para ela. Digamos Entendi. assim, você me pergunta sobre FA, digamos, nesse cenário, me faz 6 sintomas que pode ter. Para eu falar? Fala para mim 6 sintomas. Palpitação, sudorese, não lembro mais. Não, fala 6 sintomas aí. 6 sintomas. Pode ter dispneia,
Em alguns casos também pode ter hemoptise, tosse, alguma coisa ligada com parte posterior, alguma coisa assim, não sei. E isso é importante, pessoal. A gente, na nossa mentoria, vai ajudar bastante vocês nesse quesito de o que perguntar. Porque, assim, a nossa intenção, como são 10 minutos, é fazer vocês perguntar rápido. E não ter, tipo, eu vou pensar. Não, eu pergunto rápido. Porque o tempo para a gente no Revalida é muito importante. Muitas pessoas reprovam não é porque não sabem, é porque eu sei que vocês sabem que vocês passaram na prova teórica. A questão lá é o nervosismo e a questão do tempo. O tempo parece brincadeira, mas você entrou lá, você termina as 5 estações no primeiro dia, assim, ó, voando. E passa muito rápido. E não é aquele negócio de como voltar atrás, porque não tem mais como voltar atrás. Então, a gente vai ensinar vocês a falar vários sinais e sintomas rápido. Por quê? Porque o Revalida hoje em dia, ele cobre... Depois vocês vão olhar lá nos checklists anteriores, que vocês vão ver que o Revalida ele vai cobrar vários sinais e sintomas no único item. Tá lá 6, 8 sinais e sintomas no único item. E ele fala assim, só considera adequado se tiver mais de 6, tiver perguntado mais de 6 itens. Então, isso é muito importante. Você ter no ponto da língua, tipo, o que um paciente com FA pode estar sentindo? O que um paciente com asma pode estar sentindo? Isso é muito importante de fazer rápido, tá? Porque, assim, saber que vocês sabem, a gente sabe que sim. Vocês não passariam na primeira prova e também a gente sabe que vocês já são médicos. Só não tem um CRM. Mas a questão lá deles é saber se vocês sabem também trabalhar sobre o nervosismo. Porque, às vezes, a gente esquece muitas coisas porque a gente não tem a facilidade de pensar rápido. E a gente, quando somos médicos aqui, trabalha em urgência e emergência, principalmente, temos que aprender a pensar muito rápido. Do mesmo jeito, cobra no Revalida. Então, é um ponto, assim, da gente já ir trabalhando, tá? A questão desses sinais e sintomas, eu preciso perguntar muito rápido, porque minha atriz lá, ela não é um paciente de verdade. Tu vai perguntar para ela já vai te responder. Então, a questão é saber perguntar rápido e não importar de falar, eu vou mandar 3 perguntas de uma vez só. Tu pode mandar, eu considero que até 3 é ideal. Mais de 3 eu acho que já é demais, porque ela pode esquecer. Mas até 3 perguntas vocês podem fazer de forma rápida para ela, porque ela vai responder. Porque ela não é um paciente, ela é uma atriz. E aquilo lá não é um consultório, aquilo lá é uma prova. E a gente tem que ter consciência de que aquilo é uma prova. E aí, digamos que nem no protocolo Spikes. Demora lá 1, 2 minutos para o paciente. Não vou esperar isso, eu vou considerar que passou 2 minutos. Então, você pode manejar a tua estação do jeito que você quiser, do jeito que se torna mais fácil para te fazer mais rápido. E esse jeitinho, né, que a gente quer ensinar para vocês, de como vocês fazer tudo mais rápido e de uma forma mais correta. Fazer perguntas que vai estar no checklist de vocês. São perguntas certeiras, sabe? Porque não adianta você falar sobre, tipo, palpitação e você me fazer perguntas sobre hábitos urinários. Não vai ter muita relação e muitas vezes não vai estar lá no teu checklist. Tem que estar relacionada ao tema que eu estou falando, né? Então, isso é muito importante. A gente vai trabalhar sobre isso durante esses meses, né, até a prova prática de vocês, e vocês vão introduzir isso na mente de vocês de uma forma que, quando chegar na hora da prova, vai ser muito fluido mesmo. Isso daqui é muito bom. Quando eu fiz a minha prova prática do Revalida, gente, eu falava tão rápido sobre esses temas, que quando eu comecei a trabalhar na UPA ou no pronto-socorro, eu queria falar rápido também. E foi um bom tempo para me acostumar, devagar, porque o paciente, na verdade, não compreende, né? E às vezes eu falava bem assim, você fuma, bebe alguma droga? E eu ficava, meu Deus, droga? De tanto que vocês vão trabalhar tanto isso de vocês, que quando vocês saírem da prova do Revalida, vocês vai ficar difícil esquecer sobre esses temas. Porque até para a vida real de vocês, nas UPAs e nos trabalhos, vai ficar até mais fácil atender o paciente mais rápido. Porque vocês já estão direcionados ao que perguntar para o paciente. Isso é muito importante também na vida real, né? Certo?
Acho que falei até demais, né? Mas a gente vai ajudar vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Aqui, nesse ponto aqui, você falaria a anamnese da paciente, né? A anamnese, você vai perguntar sinais e sintomas do paciente. Acabou os sinais e sintomas do paciente, vocês vão perguntar exame físico. Adendo que o comando de vocês é muito importante. Então, não é, digamos, eu vou perguntar anamnese, exame físico, laboratório, não. Eu vou ter que me atentar ao comando. O que é o comando? O que está me pedindo? Ele me pediu aqui para realizar o atendimento da paciente. O que é realizar o atendimento da paciente? Às vezes, o aluno ele não sabe que realizar o atendimento é fazer tudo. É anamnese e exame físico. É tudo. É laboratório, é exame de imagem, é realizar o atendimento. O INEP, ultimamente, ele costuma perguntar, agora é realizar anamnese, aí no outro, realizar exame físico, aí no outro, fazer exame, pedir exame de laboratório, exame de imagem, se necessários, e colocar lá a quantidade. Mas se cair realizar o atendimento, ele está falando o quê? Para você fazer tudo. Desde a anamnese, exame físico e pedir os exames laboratoriais ou de imagem. É tudo. E depois ele pede aqui, né, realizar o diagnóstico da paciente. Então, você precisa dar o diagnóstico da paciente. E o Reavalida, ele não cobra, digamos, fibrilação atrial. Tu precisa dar o nome e sobrenome. Qual o FA que o paciente tem? É uma FA paroxística? É uma FA persistente, de longa duração, permanente? É uma FA de alta resposta, de baixa resposta? É uma FA instável ou estável? Vocês precisam saber disso. Eu falo isso para os meus outros estudantes, que quando você vai atender um paciente com qualquer queixa cardiológica, primeiro você tem que perguntar, o paciente está instável ou estável? Isso funciona nas UPAs também. Eu vou pegar esse paciente, ele está instável ou estável? Se ele estiver instável, eu vou trabalhar com ele totalmente diferente. É um paciente que vai passar sala vermelha, é um paciente que eu vou fazer monitorização multiparamétrica nesse paciente. É um paciente que eu vou iniciar oxigênio, 2 acessos venosos calibrosos, então é um paciente instável. Então, eu já sei que meu paciente aqui não é instável, ele é estável, eu vou atender ele de outra forma. Então, isso daqui tem que estar na mente de vocês. O meu paciente está instável ou estável? Ele está estável? Beleza, eu vou seguir com ele aqui. Né? Não preciso encaminhar o meu paciente para a sala vermelha. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, pedir o exame físico completo. Gente, só que assim, lembrando que se o problema está no tórax, o exame físico do tórax tem que estar diferenciado do restante do exame físico. Então, você tem que falar, o problema está no coração, então eu tenho que fazer a ausculta cardíaca nos 4 pontos, nos 5. Você tem que fazer bonitinho. Você tem que mencionar tudo, né? Então, se o problema está no abdômen, eu vou ter que dar uma ênfase maior no abdômen. Do mesmo jeito, se é neurológico, a ênfase maior na questão neurológica do meu paciente, tá? Então, você vai direcionar o exame físico para onde o paciente está com aquele problema. E não enrolar, porque assim, se o problema não tem nada a ver com o neurológico, eu não vou enrolar pensando sobre nada neurológico do paciente. Se o meu problema está no tórax, eu sei que o problema está no coração, eu não vou me enrolar perguntando várias manobras do abdômen, se o paciente é de Murphy, é de Hofsing, Não, eu não vou perder tempo. O problema está no tórax, meu paciente está no coração, então eu vou direcionar para aquela área, tá? O meu paciente aqui, ele está com uma extremidade fria. Isso para mim é muito importante, porque o paciente ele não fica com extremidade fria à toa, ele está com alguma obstrução vascular. Então, eu preciso ver essa obstrução vascular. Eu preciso ver enchimento capilar. Vocês precisam falar de enchimento capilar do paciente. Eu preciso perguntar sobre a questão não está com cianose, não está com cianose. Eu preciso perguntar disso também, né? Parestesia. O paciente, normalmente, ele chega falando que está com formigamento. O formigamento, para a gente, é parestesia. O paciente não está sentindo. Então, ele começa a sentir esse formigamento também. Como é que está a força?
do membro. A força está conservada, não está conservada? Isso precisa saber também. O cicinate do paciente, tu precisa saber porque tu tem que descartar se o paciente está tendo um AVC também ou não. Porque a FA, o maior problema dela é causar AVC. Muitos pacientes com FA morrem, não é nem por o problema da FA é o AVC e o infarto. Então, a FA, ela leva um infarto, uma morte súbita no paciente, você não sabe o que é, ele morreu por causa de uma FA. Então, isso é importante saber também, né? Principalmente esse paciente que está tendo uma extremidade superior fria, vocês precisam ter esse pensamento rápido, né? É bem importante. Depois que vocês vão fazer todo o exame físico do paciente, lembrando que se ele falar para você só mencionar o exame físico, você só menciona. Se eles pedir para você realizar, você tem que realizar. O que é realizar exame físico? É você ir lá no manequim e fazer. Ou mencionar como é que vocês estão fazendo, tá? Aqui temos os impressos, né? Se o paciente está com uma queixa cardíaca, eu não posso sair de lá sem um eletrocardiograma. Eu preciso de um eletrocardiograma. Se vocês não pedirem isso daqui com qualquer problema que vocês acham que é do coração, gente, assim, não tem nem como defender, porque precisa pedir. Se o paciente ele está desmaiando e ele não sente batedeira no coração, vocês têm que pedir um eletro, porque muitas das causas que levam um paciente a ter síncope é uma bradiarritmia. Então, lembrando, eletro não é só infarto, outras doenças também precisam de um eletrocardiograma, tá? Você entrega aqui o eletrocardiograma para o paciente e vocês vão ver o eletro. Alguém pode me falar o que eu vejo no eletrocardiograma de um paciente com FA? Nesse caso aqui, esse paciente aqui, ele não está com FA. E logo de cara eu consigo ver que ele não é uma FA que está nele. Alguém pode me falar o que é uma FA? Como é que eu vejo uma FA no eletro? Vamos ver se alguém consegue falar. Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? É só para a gente conversar, aprender, porque a minha intenção aqui é fazer vocês arrasar na prova do Revalida. Na fibrilação atrial não tem onda P e tem como se fosse a onda F minúscula, a gente chama assim fora, não sei se é a mesma coisa aqui, que é tipo uma serrinha. Aqui, se vocês olham, tem a serrinha. Esse paciente aqui, ele tá com flutter. O flutter, ele é matemático, ele é 75, 100, 150, né? Então, ele é bem matemático. E esse flutter aqui, ele tá de bem baixa resposta. Porque se vocês olham aqui, ó, tá 300, 150, 100, 75, ele tá bem tranquilo. Por isso que vocês conseguem ver essa serrinha aqui. Quando o flutter atrial tá de 300, praticamente é só serrinha. Tem muitos pacientes que confundem até com ataque supra. Mas se você ver aqui, é um flutter atrial, esse daqui que tá na imagem. E o colega, deixa eu ver como é que ele falou certinho. O que você falou tá certo. O paciente ele não vai ter onda P, não vai ter onda P, porque a onda P tá fibrilando. Deixa eu ver aqui como é que... RR irregular sem onda P. Emily, né? Isso daí. Quando vocês veem, ó, só de vocês verem um complexo QRS irregular, estreito, eu falo assim para os meus estudantes, um complexo QRS irregular, estreito, esse complexo está estreito, né? E ele está irregular, gente, até que se prove o contrário, é uma FA, tá? Até que se prove o contrário. Se vocês pegar, está irregular e está estreito, pode até ter outras coisas, mas tem uma FA ali. Então, é uma FA. O flutter atrial, normalmente, ele não vem irregular, mas ele vem com essa onda F aqui, ó. É o flutter atrial. Na última vez que eu vi o Revalida, ele colocou um flutter como se fosse uma FA, deu uma bagunçada lá, mas aqui é um flutter atrial. Tá bom? Mas vocês falaram certinho. E esse aqui é um flutter, né, de mais ou menos 75 de frequência cardíaca. Às vezes, ele pode cobrar também para você, às vezes, a intenção do Revalida é querer saber se você sabe ver um eletrocardiograma. Porque, às vezes, teve uma vez passada que o Revalida, ele cobrou o Wolf Parkinson White, né? Só que ele praticamente deu o diagnóstico, ele deu não o diagnóstico, mas ele interpretou. E lá embaixo do eletrocardiograma tinha uma interpretação, porque ele falava
que no eletro tinha onda delta. Então, se falar que tem uma onda delta, praticamente, para a pessoa que conhece um pouco de eletro, está dando o diagnóstico, né? Paciente instável, meio ruinzinho, com onda delta, mas às vezes pode ser que o revalida não dê. E o eletrocardiograma, ele é um divisor de águas. A pessoa, se ela souber ler um eletrocardiograma, ela vai muito bem. Se ela não souber ler um eletrocardiograma, ela não vai saber diagnosticar um FA. E nenhuma outra, né? É problema assim, porque às vezes a gente pensa, o eletrocardiograma é um infarto. E para saber o infarto, quer ver o infarto lá com um suprão enorme. Não é assim. A maioria dos infartos da vida real também, às vezes, nem é suprado, né? Aí, ela vai pedir aqui, né, físico, que já deu aqui, né, o pulso radial diminuído, membro superior direito, palidez, membros frios, né, ritmo cardíaco irregular, em 2 tempos, sem sopro. E, além disso, também ela pediu... Acho que só isso mesmo. Seria muito interessante vocês também pedirem uma eco. Não tem problema nenhum vocês pedirem um paciente que está com extremidade fria, pedir uma eco Doppler, tá? Até aqui, tudo ok? Dá um joinha aí, só para me saber como é que tá a interação de vocês. Porque a intenção aqui, gente, não é fazer vocês saírem mais confundidos, né? A intenção aqui é clarear a mente de vocês. E, mais do que tudo, não é deixar vocês nervosos, né, em relação à prova, mas deixar vocês mais tranquilos também. E ninguém aqui está aqui para julgar, todos estamos para aprender. O Eduardo e eu já estivemos na fase de vocês, de estudar, né, pelejar, então aqui a gente conhece o problema e estamos aqui mesmo para ajudar. Diz que bobo é aquele que julga quem está no processo, porque quem realmente passou pelo processo sabe a dificuldade que foi, e sabe que qualquer um pode chegar no topo, né? Então... Vocês cadastrem-se na plataforma Training Checklist. Se você está no processo da prova prática, é uma ferramenta extremamente essencial, é a plataforma mais completa hoje do Brasil, com telechamada integrada, tá bom? Tá liberado para vocês até dia 12 aí, tá liberado a plataforma, cadastre-se, treine, chame seus amigos para cadastrar e treinar. E tá também com oferta até amanhã, para quem desejar adquirir a plataforma, tá lá o link nos planos e assinatura após o seu cadastro, ok? Vem conhecer, e é inovador, é muito bacana, e caso você não tenha um amigo para treinar, tem o modo estudo. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu estava aqui assistindo, né, e eu entrei hoje, eu vi hoje, né, a plataforma. Você está falando que está tendo uma promoção, né? Aí eu não sei se você poderia deixar pelo menos mais uns 3 dias para que a gente pudesse testar a plataforma, né, e aí você poder aproveitar, né, essa promoção aí. Com certeza, beleza. Vamos estender aí. Show de bola. Vai estendido. Eu fiz agora essa última prova e tava vendo os vídeos, faltam 14 pontos. E eu vi que eu perdi pontos bobagem, coisa que, por não perguntar ou por não mencionar em algumas coisas simples. E o mal eu percebi também, assim, quando você sabe o diagnóstico, você tende a perguntar menos. Você já quer correr para dar. Na verdade, eu acho que não tinha nenhum enunciado da minha prova que eu li que eu não sabia o diagnóstico. Pois é. 10 enunciados na minha prova, só que é uma coisa que eu ensinei hoje na mentoria para a doutora Janete. Doutora, quando você... Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou médico, vou realizar o seu atendimento. Seja bem-vindo. Eu já sabia que eu tinha ganhado 0,5 do item 1. Assim como quando eu li o enunciado que eu já sabia, eu já perguntava, né? Digamos que eu tivesse lido o enunciado bem assim, pescador... mora próximo a local de enchente, está com icterícia e dor nos membros inferiores. Eu já ia perguntar para ele, tem
Você mora no lixo, tem esgoto, tem saneamento, você está equitérico, tem dor nos membros inferiores. Você viu se mais alguém tem? Se tem ratos por lá, até isso eu ia perguntar, né? Porque a gente já seguia. Lá no exame físico, eu já ia investigar, eu quero pele e mucosas, digamos. Quero ver se tem empastamento da panturrilha, se ele tem dor na panturrilha, como está o enchimento capilar, a temperatura. Lá no exame, né, eu já ia pedir CPK, CKMB, amilase, lipase, TGO, TGP, ureia, creatinina, hemograma, né? Ia notificar, por quê? Do que eu falei aqui agora? De qual diagnóstico eu falei aqui? Tem que ter isso, tem que ter vídeo. Eu falei um pouquinho em cada parte para vocês entenderem o contexto. Você entendeu, doutor Pedro? Sim. Porque quando você sabe o diagnóstico, ele tem que ser bom para você. Você tem que já ir fazendo, ganhando ponto, sabendo. E eu fazia a estação e no subconsciente eu sentia o processamento. Vinha, né, no subconsciente, item 5, item 6, item 7. Então, ganhei esse ponto. Chegava lá no final, esse é o último ponto, vou notificar. Eu já notificava sabendo que era o último ponto da estação, lá no checklist. Então, isso é muito importante. Coordenar a leitura do enunciado com a sua anamnese, com o seu exame físico, com o seu diagnóstico e itens de finalização. Isso é um dos itens que aprova. Muito legal, doutor Pedro, que você trouxe esse adendo aí para a gente, porque assim a gente consegue passar um pouco de conhecimento. Muitas vezes, quando vocês trazem dúvidas, trazem ideias, a gente consegue trazer conhecimento também para vocês. Sobre a questão do Pedro, eu super te entendo, tá? Porque eu reparei que várias pessoas, saber o diagnóstico logo de entrada foi muito útil, mas para mim na minha prova também não foi, porque te tira a questão do diagnóstico diferencial, né? Então, se você não tiver o esqueleto muito fixo na tua cabeça, você realmente pode passar por ele, porque tu vai esquecer o diagnóstico diferencial, isso não pode. Tem que ter o esqueleto. Não dá para falar sem. Eu até tinha esqueleto, mas tá um nervosismo, né? E aí, só que assim, o nervosismo é normal, né? Não tem jeito, você não tem como você não tá nervoso naquele momento, porque ali, tipo assim, a decisão, você vai abrir aquela porta, tipo, essa prova e daqui a pouco eu vou estar trabalhando, então você fica com aquela, né? E a necessidade de trabalhar, mas eu achei um ambiente legal lá onde a gente fez. Eu fiz em Fortaleza, tava bacana e tal, o pessoal, muito gente boa, eu gostei. Mas, porém, eu perdi pontos assim, porque eu sabia o diagnóstico e aí eu meio que ficava limitado. Eu não tinha essa perspicácia de buscar o diagnóstico diferencial, de já saber o diagnóstico e saber o que eu queria, o que eu buscaria se eu não tivesse o diagnóstico na cabeça. E aí tratava como, né, já sabendo o diagnóstico. Então foi isso que me faltou. Dessa vez vai dar certo, na próxima. Vai sim. Vai sim. E às vezes o estudante, né, o revalidando, ele sabe o diagnóstico, pergunta tudo sobre o diagnóstico, mas daí não fala o diagnóstico. Isso acontece também. Acontece, a gente viu passar isso aí. Ok, doutora, você, em relação à FA hoje, você tirou aí, a gente ia revisar o checklist? Vamos revisar. Vamos aquilo que se repete, né? Primeiramente, eu gosto muito daquilo que se repete, porque eu sempre bato em cima do organograma. Vamos lá no checklist. Olha lá que lindo. Apresentou-se nome e função de maneira cordial, perguntou dados pessoais do paciente. É isso aí. Investiga queixa atual, início e evolução do sintomas. Mas olha aí que simples, ele colocou náuseas, vômitos, febre, desmaio. Pouco, né? Eu perguntaria mais aí síncope, desmaio, né? Okay. Teve convulsões, se tem dor de cabeça, se tem falta de ar. Seria bem conciso esses três. Convulsões, dor de cabeça e falta de ar. Bem conciso esses sintomas. Questionou o histórico patológico. Tá bom o histórico, não tá, doutora Edilene, aí?
É bom. Infarto, AVC, trombose venosa. Investiga hábitos, né? Esses hábitos predispõem, doutora? Esses hábitos. Com certeza, né? Uso de drogas, principalmente, a gente não gosta de perguntar no paciente na vida real, né? Mas precisa. Precisa. A libação alcoólica também, ela induz a FA. Libação alcoólica. Pergunta sobre antecedentes patológicos, uso de medicações. Medicações, a doutora citou algumas também. A medicação é interessante. Patologias, muito bom. Pergunta se já teve episódios semelhantes, que está lá no Simple, né? Primeira vez que acontece isso. Tudo que a gente viu aí está no mnemônio. Tudo. Volta aí para cima, doutora, só para a gente verificar. Ó, apresente-se a função, isso aí está lá no arquivo que eu enviei, item de apresentação. Está lá. Sintomas associados ali, ó. O item 2. Item 3, histórico. Você tem que, num negócio desse, saber que você... E ainda tinha diabetes aí para perguntar, câncer, né? Álcool, drogas, tabagismo, tá ali, vícios do VEVAC, atividade física. A questão do câncer, cirurgias prévias, muito importante, mobilização, né? E tá lá no VEVAC. VEVAC, vícios, vacinas, alergias, cirurgias. Ok? E medicações está no Simples, né? Sintomas históricos, medicações, primeiro episódio, estresse ou trauma. Estresse aí era importante também. Pergunta sobre se já teve episódios semelhantes, sobre o uso de sangramentos ou anticoagulantes, a doutora citou aí. Muito bom. Pergunta sobre alergias, tá lá no VEVAC, né? Alergias, vícios, vacinas, alergias. Gente, você vê quantos pontos. Esse checklist, ele é INEP, gente. Solicita o exame físico cardiovascular específico, perfeito. O eletrocardiograma, tem que solicitar o eletrocardiograma, ok? Faz o diagnóstico de fibrilação atrial, dá o diagnóstico de isquemia do membro superior, isso é difícil. Esse item é difícil. Esse item eu concordo que é difícil. Porque não vem na mente, né? Você botar isso na hora lá. Indica internação hospitalar, hospital de referência. Se o paciente tiver com FA, é bom ele ser assistido, ok? Indica a gravidade e necessidade da monitorização do paciente. Indica a necessidade de cirurgia vascular por causa lá da mão da isquemia, né? Complexo isso aí. Dá para segurar isso aí fora, é algo que é difícil lembrar mesmo. Realiza ultrassonografia Doppler arterial. Muito importante, isso aí, o Doppler arterial. Indica anticoagulação no paciente, é muito importante anticoagular esse paciente. Indica que vai fazer o Chades-Vasque para iniciar, né, a anticoagulação, fazer o Chades-Vasque. Muitas vezes lá no Revalida ele vai te dar as tarefas e você tem que só dizer, porque ele pede, não dá o tempo. Hoje em dia eles sabem que o tempo não dá, eles têm adequado. Então ele só quer que você faça. Eu vou realizar a escala Chades-Vasque para esse paciente. Ele vai te dar, até porque não dá tempo mesmo. Ok? Encaminha, esse paciente pergunta dúvidas, indica beta-bloqueador se for uma FA aí, alta resposta, né? Uma FA de alta frequência, de frequência alta. Vamos beta-bloquear ele sempre. Ok? É basicamente isso aí que a gente tinha para passar aqui para vocês hoje. Essa aula vai para a plataforma, vai para o YouTube. Que vocês tenham uma excelente noite. Parabéns com a gente. Isso é lindo de se ver e viver. E avante, sucesso. Vamos dar seguimento aqui na próxima etapa da jornada. Na próxima semana, a gente vai estar compartilhando com vocês o segmento dos próximos temas.